O átomo violeta e o mudra da Câmara Real da Grande Pirâmide que ativa o DNA cristalino. Terceira parte. Nosso campo eletromagnético é composto de um conjunto de formas que se geram e se desfazem em infinitas combinações. Nós a conhecemos como formas simbólicas, mas literalmente têm vida própria e constituem o que é conhecido como o idioma da luz, ou linguagem da luz. Italiusha Shaba Merkaba Leo Eshikaina Yovoliusha. Esta é a saudação da linguagem da luz. A sua presença divina ativando o seu DNA cristalino. A sua presença divina ativando o seu DNA cristalino. Cromossoma, o nucleolo e a reprogramação celular pela simbologia Merkabah, idioma da luz. Ida Lirusha Shaba Merkabah Leo Eshikaina Yovoliusha Idalirusha Shaba Merkaba Leo Eshikaina Yovoliusha. Temos a célula, o cromossoma, o nucleolo e a reprogramação celular pela simbologia Merkabah, idioma da luz. Informação auxiliar para ativação da reprogramação DNA cristalino pelo mudra da Câmara Real da Grande Pirâmide. Número 1. Ativação dos processos de mitose e meiose. Reprodução celular. Mudra da Câmara Real da Grande Pirâmide, unificando o consciente direito e esquerdo do cérebro na unidade do coração. Mitose e meiose são processos de reprodução celular que acontecem nos seres vivos. Elas originam células para diferentes objetivos. Cada mitose produz 2 células iguais às de origem. Uma meiose cria 4 células filhas com metade do material genético da célula-mãe. Qual a diferença entre mitose e meiose? Os 2 processos são muito parecidos. As últimas fases da meiose são a segunda divisão celular e são iguais às da mitose. A mitose gera células que compõem tecidos e órgãos, denominadas células somáticas, e ocorre em organismos de qualquer ploidia. Elas são iguais entre si e a célula de origem. O corpo está sempre se renovando.
e faz mitoses para substituir células desde o surgimento do zigoto até a morte do ser vivo. O processo também acontece para regeneração celular, por exemplo, quando você se machuca. A meiose gera células sexuais ou gametas e se dá apenas em organismos diploides. As células filhas são diferentes da célula mãe, geneticamente diferentes entre si e iguais no número de cromossomos. Por isso, a meiose é um dos principais fatores para a variabilidade genética nos seres vivos. Meioses não acontecem durante a vida toda. As mulheres nascem com os óvulos já formados e eles amadurecem a partir da adolescência. Os homens começam a gerar espermatozoides na puberdade e o processo se repete até o fim da vida. Diferença entre mitose e meiose. Mitose, uma divisão celular, qualquer haploidia, acontece na vida toda, produz duas células, gera células somáticas e células iguais à célula-mãe. Meiose, duas divisões celulares, organismos diploides, não acontece na vida toda, produz 4 células, gera células sexuais, com metade do DNA da célula-mãe com variabilidade genética. Fases da reprodução celular. Divisão celular. Cromossomos dentro do núcleo celular. Viu que os cromossomos eram visíveis e pareciam com fios longos e finos dentro do núcleo. Nessa fase, é impossível ver um único filamento, que é chamado de cromatina. Durante esse tempo, ficam mais grossos e curtos, o que se chama de condensação. Fase da mitose, da divisão celular. A mitose tem 4 fases: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Na mitose acontece a reprodução assexuada que ocorre em organismos unicelulares e permite que o crescimento celular ocorra. Além disso, é com a mitose que os organismos multicelulares conseguem fazer reparos, como é o caso dos humanos. Nesse processo, uma célula consegue fazer um clone dela mesma. É assim que os humanos conseguem, além de restabelecer as células no caso de cortes e lesões. É possível até mesmo regenerar a pele, membros e partes de alguns animais, como acontece com a cauda de largatos. Interfase: célula diploide, o centríolo e o núcleo. Duplicação dos cromossomos homólogos e dos centríolos. Início da separação dos centríolos. Profase: formação do fuso acromático e condensação dos cromossomos. Metáfase: ligação dos cromossomos ao fuso. Anáfase: separação dos cromossomos. Telófase: citocinese, divisão celular, 2 células diploides. Fase final da interfase: o centrosomo com 2 centríolos, o nucleolo, a membrana nuclear e o DNA duplicado.